Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostra um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos falando aqui sobre um livro importante, Cidade no Além. Infelizmente, alguns espíritas contestam a obra, uma obra referendada por André Luiz, por Chico Xavier e pela idoneidade moral da médium Egorina Cunha, que viveu mais de 90 anos numa dedicação extrema à causa espírita, pertencente a uma família espírita, sobrinha de Eurípides Barçanufo. Alguns espíritas contestam a obra, dizendo que a obra não tem qualquer valor doutrinário. Vejamos bem, nós somos livres, nós possuímos livre arbítrio. Não obstante, as pessoas desconsideram o referendo moral que Chico Xavier e o referendo mediúnico que Chico Xavier deu à obra e desconsideram também a idoneidade de Dona Egorina Cunha. André Luiz prossegue explicando aqui o que ela concebeu artisticamente, mediunicamente, do desenho de Nosso Lar. Justo lembrar aqui os mapas que Cristóvão Colombo desenhou, por influência de mentores e amigos espirituais, antes de desvelar a figura da América. Quando Cristóvão Colombo também desenhou o mapa da América, não é? Era um desenho rudimentar, não é? Os primeiros esboços, não é? Vamos dizer assim, geográficos, que foram feitos a respeito de qualquer região do mundo, eram muito primários, eram primitivos, deixavam muito a desejar. Não eram um mapa mundi, não é? Não era um mapa com detalhes como hoje nós temos, não é? E aqui também, André Luiz está comparando o trabalho de Lúcius ao trabalho pioneiro de Cristóvão Colombo. Semelhantes esboços não continham a realidade total. No entanto, demonstram até hoje que o valoroso navegador apresentava a configuração do novo continente em linhas essenciais. É o que acontece aqui, não é? O esboço, a planta piloto de Nosso Lar é apresentada em linhas essenciais. Convém esclarecer que Nosso Lar é uma colônia-cidade. É uma cidade, Nosso Lar, existente no mundo espiritual, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Interessante, né? Muitas pessoas, quando falam nos espíritos ou nos habitantes do mundo espiritual, logo imaginam que os espíritos todos se apresentam lá na idade adulta, que não existe faixa etária entre os desencarnados. E aqui, André Luiz deixa claro, como de resto, em toda a sua obra, existe uma faixa etária que diz respeito ao perispírito, ao desenvolvimento do corpo espiritual. Claro, não é uma faixa etária que diz respeito ao espírito, porque ninguém pode precisar a idade de qualquer espírito. Nós não podemos precisar a idade de um espírito, de uma individualidade. Nós podemos, a partir de convenções existentes, tanto na Terra
quanto no mundo espiritual, convenções relacionadas ao tempo, ao calendário, não é? Nós podemos precisar convencionar a idade do corpo, não é? Trata-se de um corpo de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de um ancião. E aqui no mundo espiritual, pelo que André Luiz está dizendo, é a mesma coisa. Nosso lar, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Vejamos bem, inclusive, com as suas características morfológicas, com as suas características pertinentes à sexualidade, homens e mulheres. Diz André Luiz, outras colônias, cidades espirituais, porém, existem há centenas em torno da Terra, obedecendo às leis que lhe regem os movimentos de rotação e translação. Então, são cidades espirituais que existem há centenas ao redor da Terra, não apenas nos céus do Brasil, mas nos céus de praticamente todos os países, de todas as regiões habitadas, cidades praticamente correspondentes, que obedecem a esses movimentos de rotação e de translação, ou seja, da Terra ao redor de si mesma, porquanto a Terra gira e o mundo espiritual não é estático, ele também gira, acompanhando o movimento da Terra, como também o movimento de translação, esse movimento em torno do astro-rei, esse movimento dos planetas em torno do Sol, porquanto o Sol é o nosso regente, é o regente do nosso sistema, né, do chamado sistema solar. A Terra gira em torno do Sol. Vejamos bem, essas dimensões espirituais, esses mundos espirituais, como diz Dr. Inácio Ferreira, esses planetas espirituais, eles não são estáticos, eles também orbitam, eles também giram. E André Luiz continua dizendo, em toda parte, depois do berço, o homem, no centro da natureza, é defrontado pelos princípios de sequência. Depois da morte também. Quer dizer, ninguém burla esse espírito de sequência. Nem mesmo a desencarnação. Esse espírito de sequência da evolução, do desenvolvimento, esse espírito de sequência que rege a vida na Terra e em todos os planos onde a vida se manifesta. Nós vamos novamente fazer uma pausa e voltaremos em seguida no terceiro bloco. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.